A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. É o menor versículo da Bíblia que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus chorou. Esse pequeno versículo da Bíblia Sagrada, onde fala que o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele chorou como você e eu choramos. É um versículo bem pequeno, né? É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Sabemos que Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus, como homem, Ele chorou. Porque está dizendo aqui, porque muitos podem pensar, mas será que Deus chora? Será que Deus, que é o Criador de todas as coisas, será que Deus que criou o homem do pó da terra, Ele sendo o Criador, Ele sendo Senhor de todas as coisas, será que Deus chora? Será que Ele chora? Sim, a Bíblia diz que Deus chorou. Está aqui, ó. Jesus chorou. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. O próprio Jesus, Ele disse na sua palavra: quem vê ao Pai, vê a mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um só. Então, Jesus chorou. Como homem, Ele chorou. Porque Ele veio a essa terra como homem, como servo. E nesse versículo de João, capítulo 11, diz: Jesus chorou, como fala no versículo 34, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí o 35 diz: Jesus chorou. O choro faz parte da vida do ser humano. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele disse, Mateus capítulo 5, a bem-aventurança. Jesus, Ele ensinando, Ele disse: bem-aventurado os que choram,
porque eles serão consolados. E o próprio Jesus, como homem, ele chorou, sendo ele Deus, né? Porque Jesus veio em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E Jesus, na sua natureza humana, ele chorou, ele derramou lágrimas, como você, como eu, como um pai que chora pelo filho, como uma mãe que chora pela filha, ou como um filho que chora pelo pai, como a filha que chora pela mãe, como uma avó que chora pelo neto, ou como um neto chora pela avó. Então o choro, ele faz parte da humanidade. Não fazia, porque o homem estava na dispensação da inocência, da pureza, da fidelidade, da obediência a Deus. Mas depois que o homem pecou, desobedeceu a Deus, o choro faz parte da vida do homem e da mulher. E aqui diz que Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? O capítulo 11 de João, versículo 35. Por que que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele estava na natureza humana. E na natureza humana, Jesus, ele tinha sentimentos, como você e eu. Jesus, ele sentia compaixão pelo próximo. Ele sentia amor pelo próximo. Então, por que que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele fazia tudo para a glória de Deus. Porque quando nós, o ser humano, quando você faz qualquer coisa para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja manifestado na vida de alguém, na vida da sua família, na vida do seu próximo. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo para a glória de Deus. A gente está fazendo para a glória de Deus. Então Jesus chorou em primeiro lugar. Por que que ele chorou? Jesus chorou porque ele fazia tudo para a glória de Deus. Está no versículo 4. Olha o que diz. E Jesus, ouvindo isto, disse: está enfermo. Aliás, e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus chorou porque era para a glória de Deus. É para que o povo pudesse ver e enxergar que aquela enfermidade na vida de Lázaro seria para a glória de Deus. Então Jesus chorou porque tudo que ele fazia é para que Deus fosse glorificado. É para que Deus fosse exaltado, magnificado entre a multidão, entre as pessoas, entre o ser humano. Então, por isso que Jesus chorou. Em primeiro lugar, por que que Jesus chorou ao ver ali o túmulo? Ao ver que Lázaro estava morto há 4 dias. Por que que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele fazia tudo para a glória de Deus. E quando nós
realizamos qualquer coisa para a glória de Deus, a gente chora. Chora porque quando a glória de Deus se manifesta, quando a glória de Deus desce, quando a glória de Deus chega, quando a glória de Deus entra, a gente chora de alegria, a gente chora de prazer, porque acontece a cura, acontece o milagre, acontece a renovação, acontece o avivamento, porque a glória de Deus chega. E quando a glória de Deus chega, tudo acontece, tudo muda, tudo se resolve. Quando a glória de Deus chega, as portas se abrem, o mal vai embora, a doença vai embora, o morto ressuscita. Por isso que Jesus chorou. Eu lendo esse capítulo, eu lendo esse versículo, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, por que que Deus chorou? Por que que Jesus, sendo Deus, porque está escrito que ele, sendo Deus, desceu aqui na terra como homem, como servo. Por que que Jesus chorou? Jesus chorou porque tudo que ele fazia não era para a glória do homem, não era para a glória da religião, não era para a glória do mundo, mas era para a glória de Deus. Porque quando nós realizamos qualquer coisa aqui nessa terra, quando nós realizamos qualquer coisa aqui nessa terra, se for para a glória de Deus, se for para a glória de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer conforme Deus quer. Então, em primeiro lugar, por que que Jesus chorou? Por que que caiu lágrimas dos olhos de Jesus quando ele viu aquela situação na vida de Marta, de Maria, quando Lázaro estava morto há 4 dias já enterrado? Jesus, vendo ali o túmulo, a multidão chegou e disse: vem, Senhor, e vê. E quando ele viu ali o túmulo, que Lázaro estava morto, Jesus chorou. Caiu lágrimas dos olhos de Jesus. Então, Jesus chorou porque tudo o que ele fazia era para a glória de Deus, é para que Deus fosse glorificado. E não é diferente na minha vida e na sua. Qualquer coisa que você realizar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, familiar, em qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você fizer, se você fizer para a glória de Deus, se você realizar para a glória de Deus, se você disser: Deus, tudo que eu estou fazendo é para a glória do teu nome, não para a minha glória, não para a glória do mundo, não para a glória da religião, não para a glória dos homens, mas para a tua glória, Senhor. Meu irmão, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, as portas vão se abrir, porque você está fazendo para a glória de Deus. Porque a glória do homem passa, a glória do dinheiro passa, a glória da fama passa, a glória do mundo passa, a glória das autoridades passa, a glória da religião passa. Mas Jesus, ele chorou. E por que que ele chorou? Porque ele fazia tudo para a glória de Deus. Sendo homem, Jesus se tornou homem. E como homem ele chorou. E como homem ele fazia tudo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, por que que Jesus chorou? Porque Jesus fazia tudo para agradar a Deus. Jesus fazia tudo para que a palavra de Deus fosse proclamada. Jesus fazia tudo para que a glória de Deus se manifestasse na vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, por que que Jesus chorou?
Se alguém te perguntar, por que Jesus chorou? Por que está escrito aqui, nesse versículo, Jesus chorou? Jesus chorou porque tudo o que ele fazia era para a glória de Deus, como está aqui no versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus chorou porque tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, tudo o que ele realizava, tudo o que ele prometia era para a glória de Deus. Então assim é na sua vida e na minha vida. Se tudo que você for falar, for fazer, for realizar, for prometer, se você fizer para a glória de Deus, aí você estará agradando a Deus. Mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja derramando lágrimas em sua vida, em sua caminhada, em sua trajetória, mas se você fizer para a glória de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua vida, a glória de Deus se manifestará, o poder de Deus entrará em ação, a mão de Deus estará estendida sobre você e sobre mim, porque nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, ainda que venhamos a chorar, a derramar lágrimas neste mundo, nessa vida, mas a vitória é certa. Aleluias. Em segundo lugar, por que Jesus chorou? Em segundo lugar, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele tinha o maior sentimento que o ser humano pode ter, que nós precisamos ter. Está no versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Glória a Deus. Então, em segundo lugar, por que Jesus chorou? Se alguém te perguntar, por que Jesus chorou? Está aqui no versículo 5. Ora, Jesus amava. Jesus amava. Então, em segundo lugar, por que Jesus chorou? Porque Jesus amava. Porque Jesus tinha o maior sentimento que um ser humano pode ter, o amor. O amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. O amor de Jesus estava acima da riqueza, da fama, do dinheiro, da posição. O amor de Jesus estava acima de qualquer coisa. Então, em segundo lugar, por que Jesus chorou? Porque ele amava. Ele amava o ser humano, independentemente da sua crença, independentemente da sua religião, independentemente da sua posição social, independentemente do seu grau de estudo, independentemente da sua cor, do seu país, Jesus amava. Então, em segundo lugar, por que Jesus chorou? Porque Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro, seu irmão. Então, por que Jesus chorou? Porque ele amava. Quem ama, chora. Chora pelo filho, chora pela filha. Quem ama verdadeiramente, quem tem o amor de Deus, ele chora. Ele chora pelo necessitado, ele chora pelo aflito, ele chora por aquele que se afastou, por aquele que se desviou, ele chora por aqueles que estão sofrendo, ele chora pelo órfão, pela viúva. Então Jesus chorou porque ele amava, ele tinha o amor de Deus no seu coração. Como homem, Jesus deixou exemplo. Ele veio como homem ele chorou porque ele tinha o amor de Deus no seu coração. E quem tem o amor de Deus, como diz a Bíblia,
O próprio Jesus disse: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. Jesus falou: novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. Então, em segundo lugar, por que Jesus chorou? Porque Jesus amava de verdade. O amor de Jesus não era um amor falso, fingindo. O amor de Jesus não era um amor por interesse. O amor de Jesus não era um amor por posição. O amor de Jesus não era um amor por cargo. O amor de Jesus era um amor verdadeiro, puro. Então, por isso que Jesus chorou, porque ele amava de verdade. Porque quem ama de verdade, chora. Quem ama de verdade, derrama lágrimas. Quem ama de verdade, em qualquer situação que estiver enfrentando, ele derrama lágrimas, seja qual for a situação. Então, Jesus chorou porque ele amava o seu próximo de verdade. E quem ama o seu próximo de verdade, muitas vezes chora, derrama lágrimas pela vida daquele próximo, daquela pessoa, seja o seu parente, seja o seu amigo, seu vizinho, seja um irmão da igreja, seja quem quer que seja. Então Jesus chorou porque ele amava de verdade. Jesus chorou porque ele tinha o maior sentimento que Deus deixou, que é o amor, como está escrito aqui. Jesus amava, por isso que ele chorou, porque só chora quem ama de verdade, porque quem não ama de verdade não vai chorar de verdade. E Jesus chorou. Em terceiro lugar, Jesus chorou porque ele era verdadeiramente amigo. Ele era verdadeiramente amigo. Está na Bíblia. Versículo 11. Olha o que diz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia! Glória a Deus! Em terceiro lugar, Jesus chorou porque ele era verdadeiramente amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele chora pelo outro amigo. O verdadeiro amigo chora quando o seu amigo está, talvez, necessitado, angustiado, triste, abatido, enfrentando lutas, desafios, problemas na vida. E aqui diz que Jesus chorou porque ele era verdadeiramente amigo. Então, em terceiro lugar, por que Jesus chorou? Porque ele era verdadeiro amigo, não era um amigo fingido, falso, enganador, aproveitador. Jesus não era um amigo por interesse próprio, por ganância. Não, Jesus era um amigo verdadeiro em qualquer situação. E aqui diz que Jesus chorou porque ele era verdadeiramente amigo. Como diz aqui, assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo. Então Jesus era amigo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele era um verdadeiro amigo. Como o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos: desde agora eu não vos chamarei mais servo, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que recebi do meu Pai vos ensinei. Então esse é o verdadeiro amigo, como diz a Bíblia. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então Jesus era tão amigo de Lázaro que, ao mesmo tempo, ele era irmão de Lázaro e Lázaro era irmão de Jesus.
Então, Jesus chorou porque ele era verdadeiramente amigo. Então, o verdadeiro amigo, ele chora pelo outro amigo. Ele não engana o outro amigo, ele não derruba o outro amigo, ele se alegra com a vitória do outro amigo, ele se alegra com a bênção do outro amigo ou da outra amiga. O verdadeiro amigo quer ver o melhor do seu amigo. Então Jesus, ele disse que Lázaro era o seu amigo. Então, por isso que Jesus chorou, porque ele era um verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele chora pelo seu amigo. O verdadeiro amigo levanta o seu amigo. O verdadeiro amigo fortalece o seu amigo. O verdadeiro amigo aconselha o seu amigo para o bem. O verdadeiro amigo dá bons conselhos. O verdadeiro amigo estende as mãos, ajuda. O verdadeiro amigo está sempre por perto. Então, por isso que Jesus chorou, porque ele era verdadeiro amigo. Jesus não era um falso amigo. Jesus era verdadeiro amigo, como diz aqui, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá e vou despertar. Então, o verdadeiro amigo chega na hora certa, quando todos vão embora, quando todos desaparecem. Então, em terceiro lugar, por isso que Jesus chorou, porque ele era verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não leva o outro amigo para o mau caminho, para o vício, para o engano e para a mentira, né? Tem até uma história que diz que havia dois amigos, entre aspas, e eles estavam caminhando na floresta, caminhando na selva, e de repente um daqueles amigos tinha um problema na sua perna. Ele não conseguia correr muito porque ele tinha uma deficiência na sua perna. E quando ele estava ali naquela floresta, e de repente apareceu um urso feroz, muito feroz, e aquele urso, quando eles viram aquele urso correu atrás deles para devorar a vida deles. E aqueles dois amigos começaram a correr de medo daquele urso, mas um daqueles amigos tinha um problema na sua perna, uma deficiência, e ele não conseguia correr muito. Então chegou uma hora que ele se cansou, que ele parou no caminho, ele não conseguiu mais correr. E o outro amigo dele era perfeito, era normal, e correu na frente, correu sem parar, e deixou ali o seu amigo para trás. E quando o seu amigo caiu, aquele outro amigo correu e subiu numa árvore alta, e aquele urso feroz se aproximou daquele rapaz que tinha um defeito, era defeituoso, tinha um problema na perna. Aquele rapaz caiu e ficou ali quietinho, sem se mover, ficou ali intacto. E o urso chegou, e o urso começou a cheirar ele, e foi cheirando, foi chegando perto ali da cabeça dele, do ouvido, e de repente ele ficou ali intacto, quietinho, sem se mexer, e o urso cheirando ele. E de repente o urso para e fica ali um instante cheirando ele, mas de repente o urso vai embora. O urso vai embora e não acontece nada com ele. Aí aquele amigo dele que correu na frente, deixou ele sozinho, desceu da árvore e foi até lá e disse: rapaz, não te aconteceu nada, o urso não te comeu, não te feriu. E ele disse: o que aconteceu? Por que ele não te comeu, não te feriu? Ele ficou só te cheirando ali. O que aconteceu? E aquele rapaz olhou para ele e disse: ele te falou alguma coisa, aquele urso? E ele disse: sim, ele me falou algo. E o que ele disse? Ele disse assim: cuidado com as suas amizades,
Cuidado com as suas amizades que você escolhe. Ele disse, cuidado com as amizades que você anda, com as amizades que você escolhe. Cuidado com os amigos que você anda, que você tem, que você escolhe. Então o verdadeiro amigo, ele chega na hora certa. O verdadeiro amigo não abandona, não rejeita. O verdadeiro amigo está sempre ali, na hora certa. Então, Jesus era um verdadeiro amigo, porque ele chegava na hora certa. Como está escrito aqui no versículo 11. Jesus falou, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Então Jesus chorou, porque ele era um verdadeiro amigo que chega na hora certa. Por isso que ele chorou. Então, esse é o verdadeiro amigo. Em quarto lugar, Jesus chorou porque ele sempre dava graças ao Pai. Está na Bíblia. Por que que Jesus chorou? Porque ele sempre dava graças ao Pai. Versículo 41, olha o que diz a Bíblia. Versículo 41. Olha o que diz aqui. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, em quarto lugar, por que que Jesus chorou? Porque ele sempre dava graças ao Pai em tudo. Em tudo Jesus dava graças ao Pai. Está na Bíblia, toda vez que Jesus ia comer ou ia multiplicar alguma coisa, ele dava graças ao Pai. Então, em quarto lugar, por que que Jesus chorou? Está aqui, ó, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Então, em quarto lugar, Jesus chorou porque ele dava graças a Deus. Jesus chorou porque ele dava graças a Deus. Então assim não é diferente conosco. Quando você dá graças a Deus, muitas vezes a gente chora, dando graças a Deus pelo pão, pelo alimento na mesa, pelo calçado, pela roupa, pelo trabalho, pelo fôlego de vida, pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna. Então, Jesus chorou porque sempre dava graças ao Pai, porque tudo vinha do Pai, tudo vinha de Deus, tudo vinha do céu. Então, assim é conosco. Assim é conosco. Assim é conosco. Se nós choramos, muitas vezes de alegria, se nós choramos muitas das vezes agradecido, é porque estamos dando graças ao Pai. Quantas pessoas que estão chorando nesse momento, porque estão agradecendo ao Pai pela cura, pela libertação, pela salvação do filho, pela salvação da filha, do marido, da esposa. Quantas pessoas que estão chorando agora porque estão dando graças a Deus que a porta de emprego se abriu, a cura aconteceu, a solução do problema foi resolvida. Então Jesus, ele chorava porque ele dava graças ao Pai, porque tudo vinha do Pai. Assim é na nossa vida também. Quantas das vezes eu já chorei porque Deus me socorreu. Quantas das vezes eu chorei e dei graças a Deus porque
a cura aconteceu na minha vida, o livramento aconteceu na minha vida. Quantas das vezes eu chorei e dei graças ao Pai, porque Ele entrou com providência na minha família, na vida dos meus filhos. Então, em quarto lugar, por que